Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre essa grande inovação que a OpenAI nos trouxe na data de hoje, que é o ChatGPT 4.5. Então fique ligado que esse vídeo vai ser bem legal. Não deixe de deixar o like aqui, comentar o que você está achando dessa grande inovação da OpenAI, compartilhar para o seu amigo e conferir a inscrição aqui do canal, beleza? Então vamos lá. A OpenAI já há algum tempo já estava deixando aí nas entrelinhas que ela sairia com a versão 4.5 ao invés de ir para a versão 5.0 direto. A gente já estava aguardando essa versão 5 há um bom tempo, mas a versão 4.5, como é uma versão intermediária, ela vem com algumas atualizações na versão 4 que nós vamos ver aqui. Mas será que essa versão 4.5 ela vai ser totalmente disruptiva? Ela vai ser algo muito diferente ou não? Eu quero depois o seu comentário aqui para entender se da sua visão foi uma grande inovação ou não, tá? Mas vamos lá, eu já vou deixar aqui já no começo a minha opinião. Ela veio com algumas modificações sim, tá? Eu acho que as modificações vieram mais para a OpenAI do que para nós e você vai entender por quê. Mas que na minha opinião, ela deixa um gosto amargo com essa grande, que eles dizem grande inovação. Mas vamos lá, o que é essa versão 4.5? Pelo menos qual que é o headline que a OpenAI traz para essa nova versão? Eu até anotei aqui para não esquecer, porque eles deixaram muito claro que a questão do vocabulário ela vai ser mais completa, ela vai ter mais compreensão do contexto que você está passando e uma redução significativa das alucinações. O que é isso? Muita gente reclamava nas versões anteriores que o ChatGPT dava uma alucinada quando um contexto era muito fora, né, do dia a dia ali, do que ele tratava, ou seja, era uma questão peculiar, uma questão diferente, ele dava uma viajada. Então ele melhorou significativamente nesse quesito. Esse aqui é um ponto bem positivo, tá? Pelo que eu tô vendo, o que eu tô vendo já o pessoal comentando na internet, pelos outros feedbacks de usuários, sim, ela reduziu bastante o feedback. Então, seriam nesses três pontos: vocabulário, maior compreensão e redução significativa das alucinações. Um ponto que ela não fala aqui de cara, mas que ela representa ali grande parte desse avanço da versão 4.5 é a questão da velocidade. Então, para mim, é um ponto muito positivo, porque se você usa hoje a versão 4.0, você vê que entre a sua pergunta e a sua resposta tem um delayzinho. É um delayzinho que ali são os servidores procurando a resposta correta, a resposta mais criativa, a resposta certa para você, e você fica ali esperando alguns segundos. Esses segundos para você é um grande problema? Não. Mas para a OpenAI é um problema gigantesco. Por quê? É o tempo que a máquina está demorando em processamento ali, né? Processando sua requisição para achar a resposta ideal. Isso você tem a questão da energia, do tempo de processamento, o tempo do hardware ali processando as informações que você quer. Imagine todo mundo procurando ao mesmo tempo. E essa versão 4.5 ela é mais direta ao ponto, tá? Então ela não vai ter, por exemplo, o botão pensar. Lembra que tem aquele botão pensar na versão 4.0? Refletir, desculpa. Que ele fica refletindo para depois responder. Aquilo seria uma versão ainda mais apurada dessa questão. Aqui não. Você perguntou, ele vai ser meio que instantâneo, ou seja, é como se ele tivesse as conexões já prontas dentro de um grande sistema, onde ele já vai direto à sua resposta ali, tá? Então, eles dizem que não vai ter perda de criatividade, mas eu acredito que pode ser que sim. É como se ele tivesse respostas mais prontas para suas perguntas, ou seja, ele evoluiu ao ponto de saber o que está pedindo e já te dá a resposta certa. Beleza? Então, tem a questão também das alucinações que eu comentei, eles estão batendo muito nessa tecla, tá? Eu não tinha muita alucinação nas minhas respostas aqui, na versão 4, para mim estava tranquilo, tá? Mas ainda tem alguns segmentos de negócio que ela dá essas viajadas, então isso eles reduziram e muito. Além disso, ela tira um pouco a questão daquele ar robótico nas respostas, porque ela vai captar, pelo menos que tudo indica nessa versão, que ela vai captar melhor a questão social e expressões emocionais, por exemplo. Então, se você está lá interagindo como se fosse, utilizando a inteligência artificial como se fosse um psicólogo, ele vai interagir muito mais com uma pessoa, ele vai ter aquele ar de pessoa, né, não um ar de computador, que às vezes você sentia ainda um pouco, tá? Tava bem fino, eu acho que era um ajuste fino, e eles melhoraram nessa versão 4.5, tá? E aí,
esses são os pontos positivos: vocabulário, compreensão do contexto, uma narrativa mais humana, uma redução significativa nas alucinações e um pouco mais rápido nas respostas, mas isso eu acredito que é mais para ajudar os servidores e custos internos do que para nós, tá? Procurando já a resposta ali pronta. E agora vem as decepções que, na minha opinião, deixaram a desejar nessa versão. Acredito eu que na pressa de colocar a DeepSeek no lugar dela, então eles querem continuar essa esteira de desenvolvimento, mas que ficaram aí como decepções na minha opinião. Então vamos lá. O ChatGPT 4.5 é o mais inteligente da OpenAI? Eles dizem que sim, mas não. Por quê? Para questões cotidianas, aquela coisa que hoje a gente usa muito, né? Pô, qualquer pergunta que eu tenho eu vou lá em vez de ir no Google. Ela sim é uma versão mais rápida e mais rápida, ágil, mas para versões mais complexas, o 1 ou 3 mini ainda é mais rápido. Por quê? Esses modelos eles atuam com questões mais complexas. Ela consegue, como a gente ainda tem o poder computacional ali rodando as funções, ela consegue ser mais abrangente ali na complexidade das informações. Então, se você está procurando respostas rápidas, respostas ágeis e certeiras, com menos alucinações, tudo aquilo que eu falei, ela sim é uma versão mais inovadora. Mas se você esperava um salto tão grande de inovação dessa versão 4 para 4.5, pode, pelo menos como teve da 3 para 3.5, esquece, não vai ser, vai acabar te decepcionando, vai ser mais do mesmo, tá? Mas só com a questão da velocidade e outras questões. A 4.5 ela não traz essa evolução, a impressão é que a OpenAI ela fez esse lançamento muito apressado, tá? Pelo menos é o que eu estou ouvindo de todo mundo que está usando e eu usando aqui já. E qual que é o ponto também que a gente vai ver depois, que ou como teve o salto da versão 3 para a versão 3.5, não é isso que você vai ver, tá? Porque a versão da 3 para 3.5 teve um salto enorme. Então, o que você vai sentir de bacana, pô, melhoraram mesmo, é a questão de que ele não pensa antes de responder, ele vai responder muito mais rápido e direto. Então, para tarefa simples, ela é super bacana, como eu já falei. Mas se você precisar de algo mais complexo, ele vai deixar a desejar. Então, é melhor você usar as versões 0.1, 0.3, como eu falei, que são as versões mini, que elas são muito melhores. Outro ponto negativo também, você não vai conseguir usar essa versão agora. Por quê? Como eles lançaram, na minha opinião, um pouco rápido, eles estão deixando para usuários que são Pro, né, que são usuários da versão de $200, que é impossível você usar aqui no Brasil, mais de R$1.000, tá? Um único usuário é impossível. Para versões Pro e versões de testers. Então, eu sinto que eles estão mais querendo obter respostas do que simplesmente entregar isso para o público final. Então, se você não paga essa versão de $200, esquece, você não vai conseguir. Então, isso é para um público seleto ainda, não é para todos. Então, esse eu vejo como um grande problema. Ainda não está liberado também para todo mundo. Beleza? Eu vou abrir aqui logo mais o site da OpenAI para a gente ver em detalhes o que eles disponibilizaram para o mercado falando dessa ferramenta. Mas só um parênteses antes, que é a questão que eu vejo muito forte do impacto da DeepSeek e a pressão do Elon Musk. Não sei se vocês lembram, ele tentou, pelo menos ele colocou ao mercado a intenção de compra da OpenAI, muito por conta de espetar ali o Sam Altman, que é uma briga que eles têm de muito tempo, mas também de colocar ali alguns freios e contrapesos na própria OpenAI. Porque, não sei se você lembra, mas a OpenAI ela veio ao mundo para ser uma empresa aberta, uma empresa que possibilitasse todo mundo utilizar sem custo, né, fosse open source, como a DeepSeek foi, né, pelo menos está sendo até agora. Então, eles lançam essa versão justamente numa grande pressão que eles vêm sofrendo com a chegada da DeepSeek e também a questão do Elon Musk na pressão de compra da empresa. Então, eu sinto que essa atualização não reflete todo o poder que a OpenAI teria com um grande lançamento, como a versão 5, mas que provavelmente não está pronto e ainda estão aí atrasando e colocando essa versão 4.5 no meio. Então vamos lá, vamos abrir aqui o site da OpenAI e vamos ver juntos quais são as grandes inovações que eles trouxeram com essa prévia. Então, aqui o site já fala, né, que é uma prévia de pesquisa do nosso modelo GPT mais forte, disponível para usuários Pro e desenvolvedores no mundo todo. Então, já está disponível para os usuários Pro, para dispositivos móveis e desktop. E, como eu falei anteriormente, o 4.5 não inclui raciocínio lógico, pois foi projetado para ser um modelo mais geral e inatamente mais inteligente. Então vamos lá. O que é o ChatGPT 4.5? Lançamos uma prévia de pesquisa, nosso maior e melhor modelo para bate-papo até agora. O GPT 4.5 é um passo à frente na ampliação do
pré-treinamento e do pós-treinamento. Ao ampliar um aprendizado não supervisionado, o GPT-5 melhora a sua capacidade de reconhecer padrões, traçar conexões e gerar insights criativos. Aqui é importante, sem raciocínio, ou seja, não vai ter aquele poder computacional que eles têm em cada uma das perguntas que é feita ao servidor. Os primeiros testes mostram que interagir com o GPT 4.5 parece mais natural. Sua base de conhecimento mais ampla, capacidade aprimorada de seguir a intenção do usuário e maior EQ o tornam útil para tarefas como melhorar a escrita, a programação e a resolução de problemas práticos. Também esperamos que ele alucine menos. Estamos compartilhando o GPT 4.5 como uma prévia de pesquisa para entender melhor seus pontos fortes e limitações. Ainda estamos explorando do que ele é capaz e estamos ansiosos para ver como as pessoas o usam de maneira que talvez não esperássemos. E aí ele pergunta aqui, uma pergunta: como o ChatGPT 4.5 difere dos modelos GPT-4 ou OpenAI Zero Series, ou Series? O GPT 4.5 tem uma base de conhecimento maior, criatividade aprimorada e estilo de conversação mais natural. Ele não executa lógica detalhada passo a passo como os modelos da versão O. Quais são os principais pontos fortes do 4.5? Ele é adepto de tarefas criativas e cheio de nuances, como escrever e resolver problemas práticos. Também esperamos que ele alucine menos e ofereça desempenho mais confiável em uma ampla gama de tópicos gerais, incluindo conversas mais ricas. Ele também oferece suporte a todas as ferramentas do ChatGPT, além de recursos de API, como chamada de função entradas de imagem. Quais são as suas limitações? E aqui é importante. Ele não tem raciocínio de cadeia de pensamento, como a gente vê em alguns vídeos que eu fiz aqui, mostrando ele respondendo uma pergunta do Enem, por exemplo. Ele vai explicando, e para você aprender é ótimo, que você vai vendo ali como que ele está utilizando a linha de pensamento, a cadeia de pensamento, até para facilitar o aprendizado. E pode ser mais lento devido ao seu tamanho. Ele também não produz saída multimodal como áudio e vídeo, então ele não tem essa exportação de conteúdo em áudio ou vídeo. Como o ChatGPT 4.5 se sai com lógica de matemática complexa. É um modelo mais geral e inatamente mais inteligente. Ele deve fornecer desempenho mais confiável em uma ampla gama de tópicos gerais. Então, no geral, ele vai ser bem mais rápido, que é o que todo mundo usa, 90% das pessoas usam hoje o ChatGPT para coisas que às vezes substituem o Google, vamos dizer assim. Os modelos da série O são mais adequados para áreas que exigem lógica detalhada ou raciocínio multietapas. Então, se você está usando o ChatGPT para estudar para um vestibular ou para aprendizado do dia a dia, não utilize a versão 4.5, pelo menos na minha opinião. Ele consegue produzir respostas totalmente precisas 100% das vezes? Não. Embora o GPT 4.5 geralmente tenha menos alucinações do que os modelos anteriores, os usuários ainda devem verificar saídas importantes ou sensíveis, então fique sempre de olho aí nas respostas. O GPT 4.5 suporta imagens? Sim, ele aceita entradas de imagem, bacana, e pode gerar imagens SVG em linha e gerar imagens via DALL-E. Então, se você quer fazer um logo, alguma coisa do seu branding, da sua marca, legal, ele faz isso em SVG, que você não vai ter perda de resolução, bacana. O GPT 4.5 oferece suporte para pesquisa na web? Sim, muito legal, inclusive, porque você tem a opção de pedir para ele procurar na internet se você estiver fazendo uma pesquisa que abranja mais consulta online de alguma coisa. Com quais arquivos e tipos de arquivo ele funciona? Ou seja, ele suporta todos os arquivos e tipos, todos os arquivos e tipos de arquivos. Então você pode mandar um PDF, pode mandar um áudio, enfim, você pode mandar o que você quiser. Beleza? Então esses são os pontos aí da OpenAI para a versão 4.5. Queria muito que você escrevesse aqui embaixo se eu tô tendo alucinações ou a OpenAI com tantos acontecimentos aí de DeepSeek, Elon Musk, pressão por resultado, redução de custo, porque hoje ela só tem prejuízo e o lucro só vai vir no final dessa década. Então escreva aqui embaixo o que você achou. E é isso, aproveitem bastante aí. Se você é usuário Pro, já quiser usar, senão a gente vai ter que esperar aí alguns meses ou dias, quem sabe, para utilizar essa versão gratuita. Beleza? Então te vejo no próximo vídeo. Um abraço!